Agora vamos para outra de estrelas, com o Miguel Gonçalves. Viva, Miguel. Bom dia. Viva, vamos lá então Daniel. para a última fronteira. Vamos para as novidades da investigação científica relacionada com a astronomia. Hoje vais começar por algo que me deixou aqui bastante intrigado. Falaste de uma estrela imigrante, não é muito estranho, mas um pulsar-aranha, isso é que me já deixou intrigado. Confessa, ficaste assustado quando viste aranha. Fiquei mesmo assustado. Conta lá, então. E vamos encontrá-los num enxame de estrelas lindíssimo, lindíssimo, da Omega Centauri, na nossa própria Via Láctea, como é óbvio, e de facto sim, vamos encontrar aranhas, pulsares-aranhas. Pulsares é quando nós temos uma estrela de grande, grande massa que explode e depois pode dar origem ou um buraco negro, ou então uma estrela muito, muito densa, só de neutrões, tão densa, só para teres uma ideia. É uma estrela que tem um raio, um diâmetro, aliás, de aproximadamente 15 km, mais coisa, menos coisa, mas lá dentro tem uma massa ligeiramente superior à massa do Sol. Portanto, a densidade é louca. Se tu conseguisses com uma colher de sobremesa tirar um bocadinho da matéria daquela estrela de neutrões, da pulsar, aquilo pesava mais do que todas as montanhas da Terra. Portanto, é só para termos uma pequena noção daquilo que estamos a falar. E quando as estrelas de neutrões giram muito rapidamente, como mostra esta animação, temos então um pulsar. Aquilo é radiação também que sai, que é poderosíssima, que sai desta estrela de neutrões, deste pulsar, aliás, como está a rodar. Ora, então este grupo de investigação, o Grupo Internacional de Investigação, encontrou vários pulsares neste enxame de estrelas, Omega Centauri, e estavam particularmente interessados em saber os casais de pulsares. Ou seja, nós temos um pulsar e que tem à sua volta uma outra estrela que gira à volta do pulsar e que coitada, sofre tremendamente pelas descargas energéticas do pulsar. E temos dois tipos de pulsar, ou dois tipos de casamentos, digamos assim, destas estrelas. Temos estrelas pulsares que têm à sua volta uma estrela com cerca de 1/10, metade da massa do Sol. São as chamadas aranhas Redback. Isto é curioso, porque há mesmo aranhas Redback, da família Redback. E depois temos as viúvas negras, que são pulsares que têm à sua volta estrelas apenas com 5% da massa do Sol, portanto muito mais pequenininhas, com muito menos massa. Este estudo vem confirmar uma teoria, o que é bom. Nós também gostamos de notícias que confirmam teorias. E que diz o seguinte: as pulsares que têm à sua volta companheiras com mais massa são aquelas também que, no conjunto, emitem mais raios-x. Raios-x é a segunda forma de radiação mais potente do universo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as estrelas companheiras com mais massa dão muita luta, não aceitam serem destruídas, obliteradas, digamos assim, pelos pulsares de uma maneira muito tranquila. Dão luta, têm mais massa, têm muito mais ventos que tentam contrariar esta radiação poderosíssima da pulsar a cair sobre a estrela companheira e, portanto, emitem mais raios-x do que os sistemas das viúvas negras, porque a companheira da viúva negra é uma estrela muito menos maciça, muito mais pequenininha e, portanto, está muito mais indefesa perante a energia poderosíssima do pulsar. E, portanto, este estudo confirma a teoria. Sim, temos aranhas, neste caso, aranhas Redback, viúvas negras, que batem fortemente nas suas companheiras. Depois, vamos até a uma estrela imigrante, que é para tu veres que há estrelas que, de facto, têm muito, muito azar. Mesmo muito azar. Um conjunto de astrónomos utilizou um telescópio japonês. Durante vários anos, durante 8 anos, observou uma estrela em particular que está muito perto do buraco negro que habita no coração da nossa Via Láctea. Chamado Sagitários A estrela, é o nome do buraco negro, tem mais de 4 mil milhões de vezes a massa do nosso Sol. Portanto, é um buraco negro poderosíssimo. E esta estrela, chamada SO6, para teres uma pequena ideia, orbita o buraco negro a uma distância de cerca de 10 vezes a distância Sol-Neptuno. Isto é muito perto para este tipo de escalas. Okay? O que é que tem de curioso esta estrela? Quando os astrônomos analisaram a impressão digital, o ADN químico desta estrela, perceberam o seguinte: esta estrela não é nossa. Esta estrela não nasceu na Via Láctea, tem uma composição química muito mais parecida com os galáxias satélites da Via Láctea. Provavelmente ou das nuvens de Magalhães ou da galáxia de Sagitário, a galáxia anã de Sagitário. E, portanto, repara no azar desta estrela. Esta estrela tem cerca de 10 mil milhões de anos, viajou durante 50 mil anos-luz de distância, este tempo todo, esta distância toda, para cair na nossa Via Láctea e não caiu num sítio qualquer. A desgraçada, desculpa o termo, caiu mesmo perto do nosso buraco negro supermaciço, mas não deixa de ser notável que nós hoje já temos tecnologia suficientemente poderosa para identificar uma estrela em particular
das dezenas que giram à volta do buraco negro, identificar a sua assinatura química e dizer que ela não vem de cá, ela é uma estrela migrante e que ainda por cima foi para um bairro muito complicado da Via Láctea. Poderá acabar por ser engolida, então. Poderá ser, e que, de facto, foi também o poderosíssimo campo gravitacional do buraco negro que conseguiu puxá-la para lá. Muito bem. E então agora voltemos a esse magnífico James Webb, não é? Que continua a dar-nos aqui grandes dados e dados que leva até a desafiar. Há pouco dizias que é bom afirmar teorias ou o que já existe, mas também se desafiam muitas delas. Não é? É verdade. E se na primeira história nós tivemos aranhas, agora vamos para uma lagosta, que é para ver a diversidade gastronómica de tudo isto. Porque vamos até à nebulosa da lagosta, que o James Webb analisou com particular interesse e analisou cerca de 15 discos em 3 zonas diferentes da nebulosa da lagosta, 15 discos protoplanetários, ou seja, que nós sabemos que há planetas que estão a nascer à volta destas estrelas também bebés. O que é curioso? Nós já conhecemos discos protoplanetários há muito tempo. É assim que nascem os planetas à volta destas anéis de poeira que circundam as estrelas bebé. O que é o mais curioso, Daniel, é que o James Webb, com a sua capacidade extraordinária, conseguiu detectar água e outras moléculas na região mais interna do disco protoplanetário, ou seja, mais próximo da sua estrela. Para além da água, também identificou grãos de areia, rochas, elementos químicos que irão compor os planetas rochosos. Isto diz-nos o quê? Diz-nos que, mesmo em ambientes extremamente agressivos, estamos a falar perto de uma estrela, estamos a falar de zonas muito quentes, radiação muito elevada, e o que estes astrónomos dizem é que, mesmo nessas condições, nós encontramos os materiais para construir planetas rochosos. E, portanto, isto mostra muito sobre a resiliência da construção dos planetas. Mesmo em sítios completamente improváveis, que nós julgávamos que são sítios praticamente proibidos para... Não é proibidos, é que é difícil estes materiais juntarem-se para criar um planeta rochoso. Não. Os materiais estão lá. E, portanto... Se calhar, a esta altura, o planeta já lá está. Sim, quer dizer, nós estamos a falar... Estamos a receber agora essa informação. Estamos a receber essa informação. Os planetas nascem muito rapidamente, juntamente com as suas estrelas. 1 milhão de anos, 2 milhões de anos. E, portanto, estamos a falar de água, monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianeto de hidrogênio e acetileno. Tudo elementos que fazem parte dos elementos rochosos. Não estávamos à espera de encontrar tão perto da estrela. Aí está uma boa notícia. Depois, temos um exoplaneta desafiante, como tu disseste, e muito bem. Quando nós temos estrelas muito pequenininhas, muito pouco maciças, frias de 3.000 graus à superfície, o nosso Sol tem cerca de 6.000 graus à superfície, portanto, estrelas muito pequenininhas não têm discos protoplanetários muito grandes, com muita massa. Tem lógica. Se a estrela tem pouca massa, também à sua volta consegue manter pouca massa para criar planetas. E, portanto, não estamos à espera de encontrar planetas maciços ou grandes. As teorias de formação planetária dizem-nos isso. Eis então que apareceu um planeta para tramar os astrónomos com estas teorias. Chama-se LHS 3154b. É um planeta 13 vezes mais maciço do que a Terra. 13 vezes mais maciço do que a Terra. E tudo o que são os nossos modelos de formação planetária dizem que ele não deveria existir. Porque esta estrela é muito pouco maciça. Não tem material para criar planetas com esta dimensão, com esta massa. E isto é fabuloso, porque nós estamos a encontrar cada vez mais exoplanetas que estão a apontar buracos nos nossos modelos de formação planetária. O que é natural também. O que é natural. Começamos a conseguir obter determinados dados que antes não... Sim, com tecnologias cada vez melhores. E isto é extraordinário porque ajuda-nos a refinar os nossos modelos de formação planetária. E, mais uma vez, pegamos a história que eu contei há bocado para dizer o seguinte: se calhar a maneira como nascem os planetas, como se desenvolvem, é capaz de ser muito mais poderosa, profícua, do que aquilo que nós estávamos à espera. E, portanto, é natural que haja muito mais planetas, se calhar, do que aquilo que também não estávamos à espera. Olha, e para terminar, não vamos cantar os parabéns, mas pronto, já lá foram 25 anos, na quarta-feira, 6 de dezembro, a Estação Espacial Internacional fez 25 anos. Nesse dia, 6 de dezembro de 1998, o módulo Zarya da União Soviética e o módulo Unity dos Estados Unidos juntaram-se. 2 módulos para dar início à construção da Estação Espacial Internacional. Cantamos os parabéns, então, aos 25 anos de operação desta estação, que está a pouco mais de 400 km de altitude, todos nós, que faz um trabalho absolutamente revolucionário naquilo que é também perceber o nosso próprio ser humano, o corpo humano aqui na Terra, porque as condições de microgravidade propiciam investigações muito mais aprofundadas. Já são mais de 3.700 investigações, 108 países e outras regiões. É uma estação espacial internacional que nós já sabemos que não vai durar muito mais tempo.
estes módulos vão ser desacoplados. Há planos para que cada um destes módulos até possa ter uma utilização comercial, porque comercial também é a assinatura desta estação espacial, que já recebe há já alguns anos turistas espaciais, outras naves espaciais comerciais que abastecem a própria Estação Espacial Internacional, mas não deixa de ser sempre o grande marco da cooperação entre blocos que sempre estiveram desavindos, nomeadamente os Estados Unidos de um lado, a União Soviética e a Rússia depois. Falta aqui um outro lado político que é cada vez mais saliente nos tempos que correm, que é a China. A China não entra na Estação Espacial Internacional, a China tem a sua própria estação, mas não deixa de ser um projeto emblemático daquilo que é a cooperação entre os povos, apesar da Rússia neste momento estar cada vez mais distante daquilo que são os futuros planos da Estação Espacial. Muito bem, Miguel, obrigado pelas, obviamente, estas novidades do ponto de vista da investigação científica relacionada com o espaço.